Então, pessoal, vamos retomar a nossa aula, né? Pelo vídeo aí vocês conseguiram ver o quanto a questão da migração é importante. Da imigração ela é importante. A gente viu ali a Hungria, né, um país considerado pela literatura como de primeiro mundo, um país humanitário, não é isso? Estava lá construindo uma cerca para poder evitar que as pessoas entrassem em seu território. A França, a Alemanha, né, a Inglaterra interviram na situação na tentativa de acolher essas pessoas, porque numa crise migratória, não é isso? As pessoas não deixam o seu território, não abrem mão das suas casas porque elas querem, às vezes não é mais uma opção. Conforme eu até indico para que vocês assistam, é isso, eu passei para uma das turmas antes da nossa quarentena, não tive a oportunidade de passar para as demais, mas eu indico que vocês assistam em casa aí uma espécie de documentário do Globo, do Profissão Repórter, melhor dizer, né? Perdão pela falha, pelo Profissão Repórter, um documentário feito por eles sobre a questão da crise migratória na Venezuela. Basta jogar crise de migração Venezuela, Profissão Repórter Globo, você vai achar esse documentário importante, e o documentário foi bastante técnico. A Globo não se posiciona politicamente, nem para apoiar, nem para criticar o governo venezuelano. Na verdade, até acho que eles são mais críticos, né? É um documentário técnico, não é político, ele fala mesmo da crise econômica enfrentada pela Venezuela, fala dos posicionamentos arbitrários do governo Maduro e fala de como o Brasil está lidando. A gente vê no documentário que o povo brasileiro se divide entre acolhimento, entre acolher, e às vezes é um pouco hostil, né? Mas enfim, todos nós, né, temos como nacionais e como estrangeiros o direito de ingresso e permanência, né? É bom reafirmar que nós, enquanto nacionais, todos nós gozamos, né, de plena liberdade para circular dentro do nosso espaço territorial. Então, eu, como brasileiro, eu tenho o direito de circular dentro do nosso território e ir para onde eu quiser, não é? Salvo, aí agora a gente volta a falar do Covid-19, volta a falar da questão, por exemplo, do estado de sítio, que o governo federal chegou a cogitar, né, não publicamente, mas fontes internas dizem que o governo federal chegou a cogitar o estado de sítio, e dentro do estado de sítio há a possibilidade de se restringir a locomoção dos brasileiros, né? Mas é algo que não foi para frente, foi cogitado, não foi para frente. Em tempos normais não há nenhuma restrição, salvo uma possibilidade como essa. Hoje, né, de certa forma, tem estados aí, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro, a liberdade de locomoção está restrita em alguns casos, tá? Você não pode ir em alguns lugares, você não pode usar alguns meios de transporte público, a não ser que você seja de uma profissão, né, importante no combate ao Covid-19, senão é para você voltar para casa. Enfim, a gente vê uma situação dessa. Bem, para que a gente se afaste do Brasil, então não falo mais de circulação interna, eu falo agora de circulação pelo mundo, tá? Para que a gente se afaste do Brasil, a gente precisa, em regra, de um passaporte. Então nós precisamos de um passaporte. A depender do país que nós vamos visitar, nós vamos precisar também de um visto, mas o visto nós vamos falar mais à frente. Quero me ater agora apenas ao passaporte. Nós vamos precisar de um passaporte para sair do Brasil. No caso do Mercosul, nós poderemos transitar apenas com documento oficial de identidade. Não precisa de passaporte, apenas o documento oficial de identidade, ele é suficiente para circular pelo Mercosul, tá? E nessa realidade de circulação de estrangeiros, nós temos três realidades, né? Nós temos três realidades de tratamento dos estados com estrangeiro. Então nós temos países que têm um tratamento igualitário, ou seja, né, eles
prezam pela reciprocidade. Então, se um país ele tem medidas de acolhimento dos nacionais desse Estado, ele vai também adotar as mesmas medidas. Se outro país tem medidas mais restritivas, este país, ele, em questão de igualdade, em questão igualitária, ele vai estabelecer regras também pesadas. Então, se o país A ele percebe que o país B restringe a circulação de estrangeiros, ele também vai restringir a circulação de estrangeiros do país B. Se o país A percebe que o país C ele é mais acolhedor, ele também vai ter normas acolhedoras para o país, para os imigrantes do país C. Então nós temos os estados que são igualitários no tratamento ao acolhimento de estrangeiros, nós temos os países que são hostis. O maior exemplo é os Estados Unidos, é um país hostil à migração, e nós temos os países de reciprocidade. O Brasil ele se encaixa na questão da reciprocidade. Então nós vamos mais à frente, vocês vão perceber isso, né? O Brasil, se ele recebe um tratamento da comunidade internacional parecido, ele também replicará aos estrangeiros. Então, o que é o passaporte? O passaporte é um documento oficial, né, de identidade, e ele vai ser fornecido para aqueles que pretendem sair do nosso território. Se você não pretende sair do Brasil, o passaporte ele é um documento obsoleto para você, não serve para nada. Tá? Ele serve para aqueles que desejam sair do país. É aceito pelos estados que reconhecem o país. Então, caso exista algum estado, algum país em que o Brasil não reconheça, né, como um estado soberano, né, como um estado de direito, o Brasil pode não aceitar o passaporte emitido, né, por este governo. Então o Brasil ele só aceita os passaportes dos países que ele reconhece. Tá? Vamos supor que hoje na América do Sul surge um novo país. O Brasil não reconhece a existência desse país. O passaporte dele não será aceito. Tá? Ainda nesse sentido, para muitos países, além do passaporte, é exigido também o visto. Né? O visto é um documento que complementa o passaporte. Geralmente é para quê? Para que o estrangeiro pague uma taxa para entrar no país, e além do pagamento de taxa, o país acolhedor ele vai verificar uma série de requisitos para poder ver se a entrada daquele estrangeiro atende aos interesses do país acolhedor. Então o visto ele é uma forma de verificar se o estrangeiro atende às necessidades, atende aos interesses do país acolhedor. E claro, para o recolhimento de taxa, o Brasil vai cobrar uma taxa e os outros países também. Nós vamos ver, eu já falei muito disso em sala de aula, mas agora melhor contextualizado, no decreto 9.731 de 2019, né, o presidente Bolsonaro, o governo Bolsonaro, ele autoriza, né, que estrangeiros, né, advindos da Austrália, do Canadá, dos Estados Unidos e do Japão, eles estão dispensados da apresentação do visto. É uma forma que o governo entendeu como de fomentar o turismo, né, de fomentar a presença de americanos, canadenses, japoneses, australianos em nosso território. Foi criticado porque não é um tratado. O Brasil concedeu essa benesse de forma unilateral, sem receber, né, um tratamento recíproco dos outros países, quebrando a tradição filosófica de imigração do Brasil. Mas é uma realidade. Nós não temos ainda números que mostram que essa tomada de decisão refletiu positivamente na imigração, no turismo no Brasil. Gente, já falei também disso em outras aulas com vocês, o Brasil não está nem entre os 10 países no mundo na questão do turismo. O Brasil não está nem entre os 10 países que mais recebem turistas no mundo. Né? Então isso é algo que tem que ser realmente trabalhado, mas não sei se essa foi a melhor forma. Tá, gente? Então a gente vai
pausar aqui, parar o nosso terceiro bloco, e eu retorno com vocês no nosso quarto e último bloco, esse importante assunto.